Bem-vindos a mais um Trilha Sonora, seu podcast para quem gosta de música, temas sociais ou históricos, Programas que é apresentado pelo meu amigo Lupa, Luperi, e por mim, do Mendes. E hoje teremos um bom bate-papo sobre uma das consideradas melhores bandas de rock da história, Red Hot Chili Peppers. E vamos falar sobre a influência da imigração na sociedade e cultura. Gente, antes da gente começar, não se esquece, clica no sininho, se inscreve no canal, entra nas nossas redes sociais, segue a gente lá, não perde mais nenhum episódio. E aí, Lupa, o que você manda? É isso aí, meu irmão Du, beleza? Beleza. E hoje, nosso convidado para bater papo sobre isso é Mauro Breda. Ele é professor do Instituto IACH de Ginástica Artística, tendo treinado duas atletas que foram da seleção brasileira, é formado em Educação Física, com especialização também na mesma área. Ele participou como técnico aí de cursos de competições nacionais e internacionais, depois ele pode falar um pouco dessa experiência também, interessante. Né? O IACH aí talvez seja o melhor centro particular, que não é clube aí de ginástica artística, né? A proprietária é Yumi, né? Que foi já para mais de 5 Olimpíadas, melhor juíza aí. Minha filha estudou lá no IACH com o Mauro foi um grande professor, né? De ginástica artística, né? Então vale a pena levar lá, a partir lá dos 4, 5, 6 anos, não sei, já pode começar a treinar lá. E o principal aqui para nós do Mauro, né, então, como foi dito, é que ele é fã do Red Hot Chili Peppers, né? Inclusive estava convidando ele sugeriu o Red Hot, né? Então vamos lá, bem-vindo, Mauro Breda. Fogos na ginástica artística nacional. Tudo bem, hein, Maurão? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, fiquei muito feliz pelo convite e conhecer um pouquinho mais do grupo que eu sou fã, né? Eu trabalho no Instituto IACH, já faz 27 anos, trabalho com ginástica artística. Tive a oportunidade de fazer cursos no mundo, né? Na França, na Bélgica, nos Estados Unidos. Fui para lá 7 vezes fazer esses cursos e aprender um pouquinho, fora dos cursos que já tiveram aqui, mais pós-graduação, formado com faculdade de profissional da área, né? Então, eu tenho uma grande parte aí com essa parte do esporte e também com música. Eu gosto muito de tocar, mas eu sou amador, né? Ô Mauro, nessas suas viagens, você foi para os Estados Unidos, você chegou aí para a Costa Oeste, lá para a Califórnia, ou ficou lá no Texas? O primeiro lugar que eu fui para a Califórnia. Que delícia. Já tem coisas aí para falar pra gente. Já sabe a cultura ali. Exatamente. Eu fui para a Califórnia já. Muito legal. Primeiro eu fui para a Califórnia, depois fui para Boston e depois fui para o Texas. Que delícia, hein? Assim, depois fui para Ohio e Nova York. Tive chance de a passar do ano, todo mês, um mês do ano eu ia para lá, para estudar, para aprender um pouco mais de ginástica. Então, vasta experiência. Foi vasta experiência. Não é à toa que é um dos maiores técnicos do Brasil. Exatamente. Obrigado. Mauro, prazer ter você aqui com a gente. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo aí, eu vou falar um pouquinho sobre o Red Hot. Então, o Red Hot, banda formada em Los Angeles, né, Califórnia, como a gente estava falando. Eles foram formados em 1983. O estilo musical do grupo consiste principalmente em funk rock, mas eles têm elementos aí de outros gêneros, né, como punk, rap, metal, rock psicodélico. A banda é constituída pelos membros fundadores, Anthony Kiedis, no vocal, o Flea, baixista maravilhoso, um dos melhores baixistas do mundo, na minha opinião, juntamente com o baterista de longa data, Chad Smith, e na guitarra, o guitarrista vai e volta, John Frusciante. Então, seu quinto álbum de estúdio, né, do Red Hot, foi Blood Sugar Sex Magic, né, em 1991, e ele foi o primeiro grande sucesso do grupo, né, veio com o quinto, mas veio, né, vendendo 15 milhões de cópias em todo o mundo. É isso aí. E foi nesse ápice daí, né, nesse quinto álbum com a maior vendagem,
que o nosso querido John Frusciante sai do grupo em 7 de maio de 1992, deixando o pessoal na mão ali. Ele saiu porque ele estava lidando mal ali com o negócio do sucesso também, aumentou o problema com drogas, aí a coisa foi mal. E ele saiu assim dias antes da banda se apresentar no Lollapalooza. Complicadaço lá. O Frusciante aí, depois a gente vai ver alguma coisa. Então, o guitarrista Dave Navarro, né, entra na banda, né, substituindo o Frusciante, né, em 5 de novembro de 1993 para gravar o One Hot Minute, né, disco que traz o clima mais melancólico, que refletia o momento da banda, né, melancolia, tristeza. O disco não teve o mesmo sucesso do seu antecessor, mas mesmo assim teve uma grande vendagem. Red Hot Chili Peppers não tem como não ter uma grande vendagem. Mas, bom, o Navarro sai da banda depois da turnê do One Hot Minutes. Do One Hot Minutes. E a banda chega a ficar a um fio de acabar, né? Foi nesse momento lá que o Flea teve a grande ideia e chegou à conclusão que não tinha jeito, eles tinham que chamar John Frusciante de volta. John, e aí ele volta, né? E ele volta já melhor, porque ele tinha acabado de sair da reabilitação lá em 98, volta para ajudar a banda. E aí, cara, eles já voltam com tudo e eles gravam Californication, né? Que foi mesmo, o grande... Foi um grande sucesso e produziu vários hits, né, nesse álbum, como Scar Tissue, né, Other Side e Around the World. Né? Além do Californication mesmo. Além do próprio Californication, claro. Ter o John de volta, né, John Frusciante, também fez a banda soar diferente e familiar para os seus fãs. É isso aí. Bom, e aí com o John, né, eles lançam o By the Way, o State Arcadium, são 2 álbuns assim com sucesso estrondoso. A banda, depois de eles lançarem esses 2 álbuns, adivinha o que acontece? Mais um período de pausa lá, eles ficam 2 longos anos parados lá entre 2008 e 2010. O desespero dos fãs lá. Então, e aí, em 2009... Frusciante sai da banda de novo, né? Mas dessa vez amigavelmente, né? Um cara educado. Agora ele foca na carreira solo, né? É isso aí, ele foca na carreira solo, faz até um certo sucesso na carreira solo, né? Bom, aí quando a banda volta, o John, né, que saiu de novo, foi substituído por outro John, John Klinghoffer. Aparentemente é isso que fala, eu não tenho certeza como pronuncia o sobrenome dele. Mas em 2011 a banda lança I'm With You, outro sucesso colossal lá da banda. Em 2012... Vai tocar aí? Vai tocar? Californication tem que tocar. Californication é esse daí, ó. 2 sucessos, tem que tocar isso aí depois. Aí. Beleza. Em 2012 a banda faz o que poucas bandas de rock conseguiram fazer, que foi entrar pro Rock and Roll Hall of Fame, né? Todo mundo quer entrar, mas pouca gente consegue, e aí o Red Hot conseguiu em 2012. Então, depois disso eles lançaram mais um álbum, né, o The Getaway, em 2016, álbum de sucesso, mas que estreou em segundo lugar na Billboard, deixando o primeiro lugar para Drake, não? Drake, que tá mandando ver até hoje aí, né? Bom, gente, e agora, né? Eu vou deixar uma pergunta aqui. Adivinha quem voltou? Quem voltou pro Red Hot Chili Peppers agora em 2019? John Frusciante, de novo. Frusciante. O cara volta. De novo pro Red Hot Chili Peppers agora em 2019. Pra alegria dos fãs, o pessoal realmente gosta dele. E agora o pessoal, eles estão trabalhando em um novo álbum agora mesmo, aí com as energias renovadas. Eles disseram que não vão fazer shows agora, mas estão focados em escrever as músicas para lançar esse álbum ainda esse ano. Vamos torcer. Quem voltou do frustrante ou Frusciante? O pessoal adora o Frusciante, né? O Red Hot Chili Peppers tem letras dentro de seu repertório que falam sobre amor, amizade,
angústia, adolescência, sexo e a relação entre sexo e música, comentário político-social, romance, solidão, globalização e os pontos ruins da fama de Hollywood, a pobreza, drogas, vida, lidar com a morte e, o principal, Califórnia, né? Que daqui a um pouco o Mauro vai falar pra gente. Pois é, né? É como se não fosse termo suficiente, eles querem falar da Califórnia. A Califórnia já seria assunto suficiente para vários álbuns de qualquer banda ali. Se quiser pegar para falar da Califórnia, dá para quase você uma falar. Enciclopédia aí, né? Pelo amor de Deus, porque é um lugar muito interessante, né? Ele foi colonizado ali primeiramente pelos espanhóis, né? Então ele fez parte do México até a década de 50, e aí eles foram anexados pelos Estados Unidos ali na década de 50. Então é um lugar assim com uma riqueza cultural absurda, né? Essas influências aí que não param de chegar na Califórnia até hoje, porque o lugar está cheio de imigrantes ali, um dos lugares favoritos para os imigrantes chegarem, ficarem, principalmente imigrantes latinos e asiáticos. Então, vários movimentos culturais nasceram na Califórnia, como, por exemplo, o hippie, que nasceu em São Francisco, e já falamos dele aqui, nós temos um podcast aí que a gente fala sobre isso, que a gente fala sobre Janis Joplin, viu, Maurão? É considerado um dos estados mais liberais dos Estados Unidos, né? O Mauro vai narrar algumas das aventuras que ele teve lá, dos Estados Unidos, e é casa das inúmeras bandas e artistas. É isso aí. Agora, gente, Mauro, chegou aquela hora que a gente estava esperando, que é a pergunta surpresa. Mas calma, que eu vou devagar hoje. Hoje eu vou devagar. Quando a gente fala aí, Mauro, do Red Hot Chili Peppers, né? O que você mais gosta na música deles e com o que você mais se identifica com o que eles falam e a música e tudo mais? Manda ver, Mauro. O que eu mais gostei o que me atraiu no Red Hot Peppers foi especialmente o baixista, que você falou que você achava um dos melhores do mundo. Eu toco baixo na igreja. Eu gosto muito de baixo com acordes, diversificar a maneira que toca. Então, acho que isso daí ele é bem abrangente. Ele não tem somente aquela coisinha fechada. Ele trabalha bastante com isso. Então, quando eu comecei a ouvir o Red Hot, eu gostei muito, muito, muito. Aí eu comecei a conhecer a banda, né? Conhecer algumas músicas que eles tocavam e gostei de algumas coisas que eles falavam também, porque muita coisa que eles tocavam era sobre a realidade deles, né? Até o Under the Bridge é uma realidade pura do que ele estava passando ali. Esse som vai tocar aí? Não tem? Vai tocar, tá tocando, vai tocar, com certeza vai tocar. Under the Bridge é classicaça. Então, em suma, foi isso, porque geralmente tem banda que canta coisas que não são tão reais, né? Eu acho que eles conseguiram, dentro da diversão da música deles, fazer essa coisa de expressar o que eles são, né? Sem esconder muito. E aí foi passando todas essas fases que eles passaram, fase com droga, né? E se reabilitar, sair, voltar. Eu acho que isso mostra que nem sempre uma banda de rock a gente acha que é super estruturada, tem tudo isso daí, não. A deles mostrou que é a verdade, né? Tem gente que esconde, eles acabaram sendo algumas vezes expostos, ou eles mesmos expunham aquela verdade. Sometimes I feel like I don't have a partner. Acho que nem dava pra eles esconder ali com o John Frusciante deixando isso muito na cara. Ô Mauro, essa é a música que você mais gosta deles, que você... Uma igual da Californication também. Entendi. Eu acho difícil escolher uma música favorita pro Red Hot, porque é muita música. Mas quando você teve na Califórnia, não sei qual ano você teve lá, você já curtiu a banda ou foi depois, um momento depois? Foi um pouco depois. Foi um pouco depois. Conta um pouco da Califórnia, das suas experiências. Não todas, não precisa falar. Só as que a gente pode passar no horário comercial, por favor. Só para maiores de 25 anos. Só para maiores de 25 anos.
Depois o Antônio vai querer ver isso aqui, aí você, né? Então... complicado, complicado. Mas naquela época, quando eu fui para a Califórnia pela primeira vez, eu era fã também do Abraão Laboriel, que é um baixista que tem um estilo próprio, né? E quando eu fui para a Califórnia, coincidentemente, ele sentou do meu lado. Foi na primeira vez que eu fui. Meu inglês era muito fraco, era difícil de eu entender, fiquei até chateado com isso. Mas tudo bem. trocamos conversas para lá. Mas eu gostei muito da Califórnia, né? Porque quando você chega como turista, você vai procurando os melhores pontos, as melhores coisas, né? E lá tem fronteira com o México, então você vê bastante estrangeiro mesmo, né? Tem bastante gente que queria passar pelo... Não falava inglês, você podia falar espanhol lá no... não. Habla espanhol, fala brasiliano. Não, Você fala inglês, né? Claro. Primeira vez, claro. Vai gastar o inglês ali. Mas enfim, eu achei muito bonita a Califórnia. Eu tive a oportunidade de alugar um carro, tentar ir para a praia, tentar ver aquele museu dos artistas, tentar conhecer, como eu era muito ligado à música. Então, a primeira coisa que eu fiz é tentar achar alguma coisa do tipo, né? Achar a música gospel, as bandas rock que eu gostava, etc. Então, isso daí foi bem interessante. Conheci um pouquinho da Nevada lá, né? Você vê um deserto, aí o ginásio... Las Vegas? Você foi a Las Vegas? Não, Las Vegas foi o único lugar que eu não fui que eu quero ir, acredita? Las Vegas eu tenho jogatina. Dá pra voltar agora, dá pra voltar pra lá. Só tem jogo. Mas lá tem show. E outras coisas. O aluno meu, Marco de Santos, ele fazia roller skate, que é patins, no Ralph, ele se apresentava e trabalhava lá. Bem legal, ele começou comigo lá na Yashi também. Que legal. Foi bem legal. Você encontrou com ele? Eu encontrei, eu treinei ele lá no Terrático, mas não em Las Vegas. Foi lá no Terrático, perto do centro da Califórnia ali. Então foi bem interessante a experiência que eu tive lá, de conhecer as pessoas, de conhecer o local. Era muito engraçado. Era quente, em cima era super frio, né? Perto da onde, no deserto, você via a neve e ao mesmo tempo aquele calor, aquele mesmo tempo redemoinho, e por outro lado aquelas praias bonitas, né? Inclusive, quando eu fui a primeira vez lá para a praia, eu cometi o erro que qualquer estrangeiro cometeria, né? De entrar no mar. Vai para a praia aqui, desce, corre e vai para a água, né? Quando eu entrei, corri para a água, aquela água gelada, né? Aquela água, eu falo assim, meu Deus, agora entendi porque está todo mundo fora da água. Era muito gelado. Entendeu? Então, essa experiência é muito legal. Então, essa diversidade cultural aí, né, fruto também da imigração, né, essa questão da música, né, muita música, muita praia. Você consegue fazer um paralelo com o Rio de Janeiro? Com o Rio de Janeiro? Desculpa aí. Eu peguei leve, eu estava pegando leve até agora. Não, porque o pessoal lá da costa leste, né, que é Nova York, lá em cima, o pessoal tem uma cisma com o pessoal da costa oeste, que é a Califórnia lá, né? Que diz que são mais folgados, né? Tem essa rivalidade aqui, né? São Paulo, boba, né? Rio de Janeiro. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Então, fazem mais ou menos essa comparação. Por isso que eu falei Califórnia com Rio de Janeiro. Né? Mas não precisa se estender, não. Mas deu para entender o ideia. Não, estou falando... Conhecendo o local Rio, você vai para um lugar conhecido, você já sabe tudo que passa por lá, todas as notícias, você tem uma visão daquilo. Agora você vai para a Califórnia, ver os melhores lugares, ver o estrangeiro. É muito diferente de estar morando lá e ver muita realidade. Né? Então, esse paralelo eu não conseguiria fazer, não. Não, tá bom. Não. Não, mas talvez exista realmente um paralelo, Lupa, entre o Rio de Janeiro e a Califórnia ali.
Não sei. Que, Por isso, sim, é isso que eu sim, tô às querendo vezes- saber. Fala para mim. Não sei, talvez aqui, eu tô pensando agora sobre isso também, mas o Rio de Janeiro, A praia. existe a praia, existe a praia que é A uma música, né? característica, Tem mas a música, eu pensei nisso. Pensei, o Rio de Janeiro, afinal de diferente. contas, ele é uma capital cultural do Brasil também. Então a gente tem ali, por exemplo, o samba no Rio de Janeiro, que é fortíssimo, né? É. E não só o samba, né? A gente tem ali o Rio de Janeiro como um lugar de que as pessoas se encontram, tanto pessoas que moram aqui, quanto turistas e tudo mais, gente que vem. Então, eu creio que exista algum paralelo, sim, inclusive com a questão da imigração, da diversidade cultural e tudo mais. É. Creio que exista, sim. Agora, Agora, para traçar isso aí é difícil. Então vamos deixar para assim, outro podcast, né? de Porque surpresa você já vai ser falou no mais samba, eu já difícil. senti vontade de falar de Noel Rosa no começo do século, lá no Rio de Janeiro, na Vila Isabel, poeta da Vila. Então deixa para lá. Sim, sim. Vamos em frente. Não vamos Não, desviar. é, Mas uma coisa que eu notei assim que é a música lá na Califórnia é muito cultural, né? Todo mundo, todas as crianças, todo mundo tem essa oportunidade de começar a conhecer a música logo cedo. e, Aqui no Brasil é bem mais difícil, né? Bem mais... Eu o mesmo, acesso. eu comecei a estudar música, eu tinha 27 anos. Então, Não se comecei preocupa, não. Eu quase 50. Nunca é tarde, nunca é tarde. Nunca é tarde. É. Então, mas não, sempre gostei de música, né? Mas estudar mesmo. Então, lá na Califórnia, por exemplo, quando você frequentou lá a Califórnia, você foi nos lugares, você foi atrás de música gospel, mas você foi atrás de outras bandas que você falou, né? Mas você me notou lá a diversidade em termos cultural, em termos de música, que você tenha notado, pelo menos, é claro que você foi atrás do que você gostava, né? Mas às vezes você passando pelos ambientes, você notou que havia alguma diversidade ou não, né? Não sei. Sim, é. O que eu mais percebi lá é que culturalmente na Califórnia o pessoal parece que busca mais o rock mesmo. Eles gostam dessa parte da música do rock. Quando eu fui para o Texas, o pessoal gosta mais daquela música country, né? Então é bem diferente, né? Eu achei bem diferente. A Janis Joplin, ela saiu do estado dela e foi Texas. para lá e ela quis ser enterrada lá. Ela saiu do Texas, inclusive. Ela saiu do Texas, foi para lá e quando ela já tinha dito antes, né? A Janis Joplin, a gente falou sobre ela aqui, é uma pessoa que tentou sair das drogas muitas vezes, né? Que tinha uma forte base familiar, inclusive religiosa. Os pais dela, até o ensino médio, ela tirava todas as notas boas, mas ela não se conformava naquele ambiente que ela vivia. Ela não se sentia à vontade. Aí, quando ela foi para a universidade, aí começou a desandar o negócio. Mas ela buscou reabilitação várias vezes, apesar da. Morreu com 27 anos, várias vezes. E lá da Califórnia também. Ela gostava de lá, ela quis ser enterrada lá. Antes de morrer, falou isso. Então. Já jovenzita. Eu acho que não tem jeito. Eu acho que a música é uma coisa que, independente para onde você for, eu digo você como um povo, né? Você vai levar ela com você. Porque você não precisa de nada para fazer a música, né? Você precisa, por exemplo, da sua memória. Então a gente tem aqui, por exemplo, a gente trazendo para o Brasil, a gente pode levar para os Estados Unidos, dando a mesma. A gente tem, por exemplo, os negros que vieram para cá, né? E aqui eles desenvolveram um tipo de música, porque aqui era permitido o batuque. Então o batuque era permitido, então eles desenvolveram um tipo de música, foi entre eles, né, o samba, tem algumas outras derivações. Nos Estados Unidos não era permitido o batuque, então eles têm o soul e o, né, O blues, né? o blues, O o blues jazz. Mas a gente blues pensando como mais simples, né? Aquelas músicas que gospel que tem nos Estados Unidos, que são famosíssimas, que são, inclusive, parte delas são jazz e soul e tudo mais, e eles fazem isso batendo palma, justamente porque eles não eram permitidos ter batuque lá. Então, assim, eu acho que a música é uma coisa que é diretamente influenciada na imigração,
justamente porque não importa de onde você vem, você vai sempre levar a música como cultura para onde você for. Então, talvez a gente veja isso, por exemplo, o Red Hot Chili Peppers, né? A gente tem ali como uma grande base deles o baixista, o Flea. E o Flea não é americano. O Flea, ele é um cara australiano, né? Então, talvez, justamente por isso dele já ser um imigrante, né? Porque ele mora nos Estados Unidos. Então, por causa dele ser um imigrante, ele tenha tantas influências aí, como acho que o Mauro pode falar, inclusive, melhor que eu. Eu gosto muito do Flea, mas eu não sou tão fascinado assim pelo baixo. Mas eu acho que talvez o Flea tenha tantas influências assim por ele ser um imigrante e ter passado na pele aí o que é imigrar de um país para outro e ter aberto a outras culturas e tudo mais. O que você acha, Mauro? Eu acho que uma pessoa, quando passa a influência de outras culturas, a pessoa começa a abrir mais o seu leque, começa a se identificar mais com o seu próprio estilo. Às vezes a pessoa fica fechada e não encontra o estilo dela. Quando a pessoa abre e começa a passar diversas experiências, e até as experiências da vida, porque música, para mim, eu acredito que seja expressar os nossos sentimentos, expressar as nossas alegrias, né? E também é entretenimento, é diversão. Então, eu acredito que tudo isso, juntando com a experiência de vida dele, que fez ele tornar aquele baixista que ele é. Talvez se libertar, né? A pessoa às vezes fica presa, a pessoa foi lá e se libertou e acabou tendo coragem, né? Porque também precisa ter coragem para você expor um trabalho. Né? Diversas vezes você vai expor um trabalho, teve o CD do Hot Chili Peppers, foi fracasso mesmo. Mas depois eles deram a volta por cima e levantaram. Talvez qualquer outro ia se fechar. Então, e eu acredito que toda essa experiência influencia. Mauro, tem só mais uma pergunta acho que linkada com essa. Talvez você sente essas diversas influências culturais também no seu trabalho? Assim, você como professor de ginástica, você sente que existe a influência de diferentes culturas? Eu acredito que existe diferença das culturas e também o que você agrega que é de melhor e para a sua realidade. Né? Tem coisa que eu gostei que não posso passar para a minha realidade, que não dá, mas tem coisa que dá. Então, se você vai para a Europa, você entende de uma maneira. Você vai para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos a ginástica é muito forte porque ela é influenciada por muita gente de fora. Porque o americano não tem dó de pegar essas pessoas que são de outros países e investir nelas no próprio país. Então, o país acaba se fortalecendo, tendo um pouquinho de cada coisa. E eu acredito assim, a ginástica é como uma música também. Além de ter uma apresentação musical onde você tem que se expressar numa série, quando você faz os elementos, o elemento precisa ter ritmo, velocidade. Eu já relacionei várias vezes a própria cultura com a própria música, você fazendo uma acrobacia, acredita? Influencia totalmente. Incrível. Por isso que o Mauro é o grande técnico que é. Então, você está falando muito da diversidade, né? A questão da diversidade, né? Provavelmente, não sei se quando você foi para esses países, você notou que alguns países eram mais fechados, mais centrados, né? Por causa da própria cultura, né? Que às vezes é uma cultura mais fechada, né? Falam que é grande culturalmente, não tem essa questão do país. Falam assim no Brasil que o Brasil muitas vezes não tem cultura. Na realidade, tem uma grande diversificação aqui. A gente não tem investimento, a gente não tem, né, essa questão do investimento. E eu acho, quer dizer, não vou achar não, que eu vou perguntar para o Mauro. O que você acha sobre isso, da questão da diversidade? A questão da diversidade nesse meio, porque eu tive um aluno uma vez na pós-graduação lá no Mackenzie, nas finanças, quando eu dava aula lá. Ele veio de Colômbia. Lá ele estava na pós-graduação, especialização em mercados financeiros, eu dava lá na pós-graduação. Ele veio e falou assim, eu estava em Colômbia, lá parece que, não sei se, só tinha uma colônia holandesa, então só tinha um pensamento. Era um pensamento só.
Então era tudo fechado. Então a cultura era restrita àquele pensamento holandês. Então você não tinha essa diversidade que às vezes a imigração provoca, né? A diversidade de imigração. Né? E isso enriquece, né? Na verdade, como você colocou, você vai para um país para outro, você junta essas diversas culturas e você forma uma opinião, né? Na música, na ginástica ou em outros âmbitos. Não sei o que você pensa a respeito disso, é isso, né? Que você está querendo dizer aí. Né, dessas suas viagens, dessas suas experiências. Então, eu acredito que o Brasil, ele também, pelo menos todas as vezes que eu tive a oportunidade de sair do país, o Brasil também é valorizado musicalmente. Eu percebi muito isso. O que eu digo de diferença de cultura é que aqui no Brasil, para você pegar uma criança para estudar música, a criança tem que gostar, a criança não tem aquela educação, estuda um pouco de música, começa a conhecer para começar a desenvolver. Ou seja, podia ter grandes talentos que não desenvolveram porque não tiveram oportunidade. É nesse sentido que eu quero dizer. Mas o Brasil é influenciado muito pelo estrangeiro também, bastante, tipo, Traje a Rigor é totalmente influenciado pelas bandas de rock de fora. Se você perceber, nitidamente isso acontece. Mas, pensando nesse aspecto, o Brasil ele tem uma riqueza musical muito grande, estilo próprio, em várias, e não só num pedacinho, tem MPB, tem bossa, então tem bastante coisa. Você vai para lá, você vai para fora, o pessoal, nossa, a primeira coisa que pergunta é se toca bossa nova e tal, porque a primeira vez que eu fui foi bem interessante, não sabia falar inglês direito, e teve uma competição de talentos dentro da ginástica artística. Eles fazem muito isso. Então, além de você ter aquela coisa da ginástica, você ia para dentro do salão, onde tinha todos os instrumentos musicais, cada um pegava um, as pessoas se juntavam e tentavam fazer uma música ou alguma coisa. E eu tive a oportunidade, porque eu tocava um pouquinho de teclado, um pouquinho de contrabaixo, arranhava uma guitarrinha, então eu consegui participar de uns 3 ou 4 grupos e participei quando começaram a primeira coisa que eles perguntavam, toca samba e bossa. Samba e bossa. Quer dizer, todo mundo sabia. Todo mundo já sabia. Então, isso daí eu achei bem legal. Acho que o nosso país também influencia a música no exterior. Can't stop addicted to the same thing. Chop, chop, he says I'm gonna win big. Então, gente, a gente estava falando, né, da riqueza cultural do Brasil, né? No sentido, a gente está falando de música? Bom, então vou continuar falando de música. Existe uma riqueza cultural no Brasil absurda com relação à música, né? A gente pensa em músicas regionais, a gente tem uma diversidade que é incontável, né? O frevo. É incontável o tanto de estilo que existe. Mas, em compensação, né, a gente que está aqui em São Paulo, a gente vê, em São Paulo principalmente, a gente vê muito preconceito também com os estilos que vêm de outros lugares do país ali, né? A gente falando aí, então, do movimento migratório, inclusive da música e das pessoas. Vocês acham que a cultura consegue transpassar esses preconceitos que a gente tem, ou que a sociedade tem? Mauro, é com você é o convidado. Eu tava pegando leve, agora eu parei. É claro. Eu acho que o preconceito, ele já é criado dentro da situação em que você nasceu, onde você vive, no bairro que você vive, onde você mora. Então, eu acho que o preconceito ele pode ir se extinguindo aos poucos, mas é uma coisa que vai ter que ser acompanhada por muitos anos. Porque você vai na periferia, você vai lá tocar um funk, aquilo ali é tudo normal, não tem problema nenhum. Você vai em um outro lugar que não seja da periferia, um lugar que seja mais avantajado, não estou falando se é melhor ou pior, mas estou falando em questão de cultura, eles não são acostumados a ouvir aquelas coisas, eles não vivem aquilo, então para eles já falam assim, não, isso daqui não serve para mim. Aí já não é só uma questão de gosto, aí que passa
a ser um preconceito. Ah, isso daí não serve, isso aqui, entendeu? Porque eles não viram o que o outro viveu. Então é muito diferente dizer, o Brasil vai sair do preconceito entre músicas ou qualquer outra coisa. Eu acho que é muito difícil. Muito difícil. A luta está aí, mas é muito difícil, isso na minha opinião. E você, o que você acha, Maurício? Então, boa, Maurão. Então, eu penso o seguinte, você tem até preconceito, inclusive, dentro das próprios estilos. Então, você pega a música sertaneja de raiz e a música sertaneja de agora. Quem é de raiz tem preconceito desse... Porque o sertanejo da cidade, né? Sertanejo universitário não é mais sertanejo da raiz. Porque antes você narrava uma realidade lá, que o país era rural, você narrava pessoal narrava. Aí veio para a cidade o sertanejo, né, que universitário e tal. E aí o pessoal que é desse sertanejo é preconceituoso com o sertanejo de raiz. O de raiz é preconceituoso. Então eu acho que a questão é conhecimento e entendimento. Por isso que é importante essa questão da música. De estudar, né, esses momentos históricos. Por que surgiu aquilo? Surgiu por algum motivo social. Né? A música se transformou por causa do motivo social, né? Como a gente já viu aqui do sertanejo. Dentro do próprio samba você também tem isso. Você tem o samba de raiz, e aí o samba foi se transformando ali, principalmente nos anos 80, anos 90, introdução de trompete, introdução de vários outros instrumentos, e você também tem um preconceito. Mas isso se deu também por causa de influências externas, influências internas que você teve na própria sociedade. Né? Então mudou, as pessoas mudaram na realidade, passaram a sofrer influências. Você vive em uma sociedade mais fechada. Hoje a sociedade é mais aberta nesse sentido, que vem tudo de bom ou de ruim, né? Então você tem uma transformação ali social que vai impactar essa cultura. Agora, o que faz perder a preconceito é o conhecimento. Eu penso que é isso. Você saber o porquê que aconteceu isso. Né? E isso é uma coisa que a gente também, né? Eu acho que falar quem não tem um preconceito, né? Tá internalizado, né? Isso aqui é aquele preconceito estrutural, né? Assim como tem o racismo estrutural, tem um preconceito estrutural que está dentro de você, como o Mauro colocou, pela vivência que você tem ao seu redor, como você foi criado e tudo mais. Aqui é um grande aprendizado para a gente, Mauro, porque a gente já passou pelo funk desde James Brown e fomos para que também tem um preconceito de um com o outro, até o funk carioca, né, que hoje não é mais funk carioca, que se espalhou pelo Brasil. Então a gente já passou por aqui, já passou pelo sertanejo, o último podcast, a gente entendeu essas relações e essas transformações sociais. Então você perde, você acaba, quando você vê as origens e dá uma estudadinha um pouco mais, você acaba perdendo esse preconceito, você passa a ter um entendimento. Eu acho que o preconceito também é desmontado a marteladas. Digo, porque a gente... Como assim? Exatamente, vou explicar agora. Quando a gente vê, por exemplo, o que faz sucesso agora, né, na garotada aí e tal, que a garotada gosta, é o que, gente? A gente vê sertanejo, e digo, sertanejo não é exatamente uma música que a gente tem, assim, na capital paulista, por exemplo, mas aqui faz muito sucesso. A gente tem o funk, né, que também não é uma música de elite paulista, nem nada parecido, de elite nenhuma, inclusive, mas que tá aí e todo mundo escuta. Então eu acho que a gente acaba destruindo, assim, a gente tem outros ritmos, né, que são também do norte, do nordeste, né, a gente tem ali o Tecnobrega, provavelmente vocês já ouviram alguma coisa de Tecnobrega ali, Marília Mendonça, se eu não me engano o nome dela, que faz um sucesso estrondoso ali com a garotada, e eu acho que assim, o preconceito é destruído a pauladas, porque os pais, né, dessa garotada que escuta isso é obrigado a entender que aquilo é música também, e aquilo faz parte da cultura, que os filhos deles gostam disso, eles gostando ou não. Então, que não é melhor ou pior, é só diferente. Querendo ou não, é uma maneira nietzschiana de acabar com o preconceito. Eu concordo sobre essa sua opinião, e eu acrescento assim, que não é que você tem que gostar de todos os estilos. Não é essa a ideia. E mesmo dentro de um estilo, você tem suas bandas preferidas. Claro. Você gosta de sertanejo, de repente você gosta daquela música de sertanejo universitário, gosta daquela outra, a pessoa gosta de um tipo de
de banda de rock, aí tem outra que é um pouquinho mais pro funk, outra é um pouquinho... Vai diferenciando. Então, o gostar de algo não significa que eu tenho que condenar outro, na verdade. É mais ou menos essa ideia que a gente tem. Não é porque eu gosto de country americano, black americano. Não é por isso que eu não gosto de funk. O funk tem o funk americano, tem o funk do Rio, por exemplo, são diferentes. Um é um tipo de batida, outro tem outro tipo de ideia, mas os dois mexem com a pessoa, entendeu? Não tem como não mexer. Então, o que vai ser influenciado é o que você mais se identifica, eu acredito. Né? Cada pessoa gosta daquilo que se identifica. Então, por isso que eu falei da cultura um pouco. Quem vive dentro de um certo momento da vida dele, que aquilo que ele está cantando se identifica com ele. Entendeu? E Aquele o outro momento. também. Então, se um aprender a respeitar o outro, eu acho que isso daí diminuiria bastante esse preconceito. Né? A arte é tudo que te move, né? Não importa o que é. Então, e aí eu coloco a questão da imigração heterogênea, vamos dizer assim, de várias partes, né? Como você tem muito ali na Califórnia, você tem lá nos Estados Unidos, Nova York, você tem muita imigração, em São Paulo, né? Você tem gente de tudo quanto é lugar, né? E isso ajuda a diversificar a cultura, porque se você tem sociedades fechadas, o que se fala de uma cultura superior, né? Como se já quis se provar aí, na realidade, sem diversidade, é uma cultura mais pobre, inclusive, né, em termos de conhecimento, de quebra de preconceito, de você conhecer, né, de você aceitar, de você ser mais humano, de você aceitar as pessoas, né, ali diferentes de você, né? As pessoas diferentes. Quando você está numa sociedade fechada, talvez isso você não tenha tanta oportunidade de ter essa visão, né? Como nós temos, né? Aqui em São Paulo, é claro, o Mauro viajou lá para foi 7 vezes nos Estados Unidos, viu a diversidade, foi para a Europa, tal, viu toda essa diversidade, né? Mas em São Paulo a gente também tem a oportunidade de ver isso por causa dessa diversidade muito diferente, né? As pessoas são bem diferentes. É interessante, tem um dado muito interessante que é sobre o mercado de rap no mundo. O maior consumidor de rap no mundo é os Estados Unidos, mas o segundo maior consumidor de rap do mundo, que é uma coisa que realmente é intrigante. O segundo maior consumidor de rap do mundo é a França. E a França, a gente vê o movimento de rap, né, que é completamente tomado por imigrantes. Imigrantes muçulmanos e imigrantes ali da África, né, que também são muçulmanos, mas depende da região, mas são basicamente tomados por muçulmanos. Muçulmanos, eu digo, imigrantes. Então, ali a gente tem... Tem muito imigrante muçulmano. Então, a gente tem muito ali, imigrante. A gente tem isso daí e eles consomem. Eles são o segundo maior consumidor de rap do mundo. E o que eles consomem é basicamente o rap de imigrantes. Então a gente tem aí a França, que eu acho que é difícil a gente imaginar que eles consomem tanto rap feito por pessoas que são imigrantes. Então a gente tem aí a influência clara, né? Eu acho que a gente pode ver isso em qualquer lugar do mundo, eu creio. Com certeza. Quando eu estive lá na França, era rap para todo lado. Verdade. Mauro, então canta um rap aí, vai para nós. Francês. Francês, je ne parle pas français. Os rap franceses são super engajados, é muito bom de verdade. Não, mas rap por tradição deveria ser engajado, né? Apesar que tem essa história do rap que vai para alguns para criminalidade, né? E também tem ostentação, O rap é ostentação, pô. Assim como o funk é ostentação, né? Então, e aqui no Brasil essa influência da música é clara, né? Mas muita gente fala hoje aqui no Brasil, por exemplo, que existe a questão de qualidade de música no sentido de se as notas são mais complexas, se não são mais complexas, se você vai fazer isso, né? Que você teve ali a bossa nova, que é um movimento de elite, né? Uhum. E aí depois você tem mais depois você tem o Chico lá, o Caetano e tal. Então você tem essa diversidade, mas se reclama hoje dessa tal de qualidade, né?
Mas eu acho que a qualidade está aí, em vários setores as pessoas estão fazendo. É que o que se dá muito é o que vende comercialmente também, né? Então, o que a pessoa está demandando? Então, a pessoa vai lá e produz naquilo lá. Que nem um cara que o Du é fã, do Edson e Hudson, guitarrista lá, o Edson. O Hudson. O Hudson é o grande guitarrista. O Hudson. Então, mas ele vai tocar, ele vai fazer os dots dele, ele está vendendo, ele está trabalhando, ele quer sobreviver ali, ele vai para... A gente vai deixar aquela pergunta de novo? Qual a pergunta? Fala aquela pergunta de a música continua sendo arte se ela é desenvolvida, vamos dizer assim, por causa de uma tendência. Então, sei lá, você... Do mercado. Isso, né? Obrigado, Maurício. Se é desenvolvida por uma tendência, para o mercado, o que você acha, Mauro? A música continua sendo arte se ela é desenvolvida por demanda? Eu acredito que sim, porque não deixa de ser uma arte. Você vai ter que produzir alguma coisa, ainda que seja em prol daquilo que vai dar dinheiro, né? É isso que eu estou entendendo. Mas também é aquilo que as pessoas procuram. Não é verdade? Você consegue vender o que as pessoas procuram. Então, quanto mais desejo pela música, conhecimento pela música, eu acredito que todos nós, no começo, que não entendíamos nada de música, a gente escutava apenas aquilo que gostava de ouvir e não tinha o menor conhecimento do que era música, do que, como o Maurício falou, uma nota mais difícil, né, da bossa e tal. Mas a partir do momento que você começa a conhecer a música, você começa a também mudar seus gostos musicais, não é verdade? Agora, aquele que só produz a música e fica ali também, ele não vai crescer muito, não vai buscar outras coisas, né? Sim. Então, essa ideia de vendagem, ela é uma ideia do século, começando no século XX. Aqui no Brasil, fundamentalmente, eu acho que no mundo também, né, essa questão de satisfazer a demanda. E eu agora sou estudioso de Noel Rosa, né? Então, começo do século, é verdade, comprei vários livros aí, o Du sabe, já li uns 2, tem mais uns 2, 3, tem mais um chegando, né, do primo dele, que chama Jaci. E lá no começo, ali, o cara tem premonições, o Noel Rosa, é absurdo. Ele morre com 26 anos, tá? Assim, morreu mais novo que esse pessoal que morre aos 27, aí, costuma morrer aos 27, na música. E ele faz as músicas, dele lá, mas só que não está desenvolvido esse mercado profissional, mas ele tem visão premonitória, porque com 14, 15 anos ele está discutindo com um tal de bacharel lá, e ele fala assim, e a música nordestina que prevalece ali no Rio de Janeiro naquela época, mas o Noel Rosa fala assim, com 15 anos de idade, ele fala assim, mas isso não tem a ver com a gente. O que vai vir aqui, o que vai prevalecer daqui a 10 anos, vai ser o samba. O samba nasceu lá na Bahia, ele está se desenvolvendo ali naquele período. Ele é fundamental, o Poeta da Vila é fundamental para isso. Então ele fala assim, e o cara estava certo. Ele vai ser o cara morreu com 26 anos, ele fez 300 músicas, mais de 300 músicas, Maurão. Com 26 anos de idade, quando você começou a aprender música, ele já tinha desenvolvido 300. E morreu antes, né? Então você pensa, e o cara é um gênio. Você pega a história, as músicas dele, você fala assim, pô, e ele retrata justamente a época. E ele pega isso, mas e na hora da venda? Então ele vai lá, ele é da boemia, ele gosta dos pobres. Ele estudou no Colégio São Bento, um colégio de classe média no Rio de Janeiro. A família dele, ele não tem muito dinheiro lá, não, mas é de classe média, vive em Vila Isabel. E o cara saía nos botecos, né, na noite, ele gostava de ir no mangue, uma zona que... Então ele gostava de ir no morro, na Mangueira, ficava com cartola, inclusive. Então ele vai lá e fazia a música, ele fazia a música na hora, escrevia na hora lá a música. O cara é um gênio. E aí vinha o tal do Francisco Alves, aquela voz de ouro, né, do Francisco Alves. E aí pegava e comprava, e ele estava com cartola, teve uma vez que ele estava numa praça, e o cara falou assim, eu ofereço 15 mil reais, mas é para vocês fazerem a música agora para mim. E o cara fazia um sucesso com a música deles, Francisco Alves, explorava os coitados, não tinha dinheiro para comprar uma pinga, né? Então, os caras tinham esse começo, aquela começo de exploração. Depois que vai ser desenvolvido isso,
essa questão da comercialização, da demanda, vai ser sendo desenvolvido com o tempo, né? A gente tem um podcast aí, Maurão. Assiste o podcast do nosso amigo Carlos Rosa, incrível. Noel Rosa, Carlos Alberto com Cabé, professor, então, mas, amigo meu. Mas a questão da música por demanda... Então, eu estou falando isso. A questão da música por demanda... É o capitalismo. Não é um problema. Não, a questão não é um problema. Assim, o que eu digo é... Porque a música pode ter uma certa forma para ser feita, né? Quando a gente pensa em música pop, principalmente, a gente tem uma certa forma para que a música é feita, né? Tanto que, assim, tem várias bandas, eu não vou citar o nome aqui para não... mas bandas aí grandes que têm compositores contratados para fazer música para eles, o que eu acho, sinceramente, que foge do processo artístico de criação, né? Mas não teve aquela banda lá, aquela banda de meninos, tinha o Backstreet Boys, esses produziam e cantavam mesmo, mas uma antes, New Old... Esqueci New o nome lá. Esse New Kids on the Block ficou provado que eles não cantavam. É arte. Eles só dançavam e faziam a imitação. Quem cantava os caras que estavam por trás deles. Aí descobriram, acabou, né? Acabou. Mas não, aí tudo. Aí é sacanagem, é estelionato, né? Mas acho que a gente fugiu do... Mas isso não fugimos, não. Estamos falando dos aspectos culturais, a questão mercantil. Falando até aconteceu no Red Hot também. Gente que deixou de ir para outra banda, para o Zap, para ir para o Red, porque ele não tinha liberdade musical, ele tinha que fazer apenas aquilo que eles queriam. Isso daí é real. Isso daí eu concordo com você. A pessoa está limitando a produção artística dela. Isso eu concordo totalmente. Nesse sentido que você falou, aí acaba não sendo arte. Né? Aí é total de acordo. Eu não tinha entendido desse jeito quando você perguntou a primeira vez. Talvez porque eu não tenha perguntado do mesmo jeito mesmo. Talvez sejam duas perguntas diferentes. Mauro, você é bom de papo pra caramba. A gente também aqui... O Eduardo aqui é professor também de violão, né? Mas ele é meu professor de inglês. Eu nem lembro quando, eu já perdi as contas de quanto tempo ele me dá aula de inglês. Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. E aí, então a gente conversa, em inglês a gente conversa sobre tudo, sobre política, então por isso que... Né? Acho que aconteceu isso aqui. Por isso que aconteceu isso aqui. Então a gente se diverte pra caramba. Exato. Né? Tá bem. Bom, então vamos voltar e fechar com o Red Hot? Isso, ver suas considerações finais sobre o Red Hot, esses aspectos, né, de imigração cultural. Fique à vontade para falar o que você quiser, Maurão. Ninguém vê o programa, pode falar o que você quiser. Só tem umas 100 pessoas. Depois a gente fala sobre essa questão. Sim. Quero agradecer vocês, né, por esse bate-papo, conhecer um pouquinho mais, porque a gente sempre escuta da banda, escuta posições de pessoas diferentes, né? E eu achei muito interessante a forma que vocês colocaram, apresentaram o grupo, foi de uma forma bem simples e fácil de entender. Então, eu achei que foi nota 10. E vocês estão de parabéns. Gostei mesmo. Viu? Obrigado, Maurão. Então, agradecemos a sua presença, Maurão. Muito obrigado. Lembrando que ele está lá no Instituto IACH, professor dos melhores técnicos do Brasil, vai lá, leva seu filho para fazer aula com ele. Tem aula para adultos também. Tem aula para adultos também. Pode ir, Mauro. Eu só não fui porque eu tenho os dois joelhos estourados. Eu quebrei o outro joelho, Mauro, depois eu te falo. Eu não vou para não quebrar nenhum. Eu vou aqui mesmo. Lá você fica em forma. Entendi. Você está convidado para fazer uma aula experimental lá e depois você me fala. Tá bem, grátis. Pode falar para todo mundo aí que foi legal. Vou falar no programa aqui depois, então. Então, obrigado, Maurão, de coração. E vamos ver a outra oportunidade, né, que você tiver aí. Você deve ser fã de mais bandas e a gente vai conversando aí. Isso aí, Mauro. Muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Engrandeceu muito a nossa conversa aqui. Obrigado. Obrigado de novo e fica aí. Valeu, gente. Valeu, pessoal, gente. Que estiver assistindo. Fica aí, não vai embora Até no próximo episódio. Até mais, gente. Valeu.